Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Então tá bom. Queria pedir para vocês ficarem de pé nessa tarde. Ainda não está à noite, mas já está iniciando a noite. E eu quero alegrar o coração de vocês com a notícia. A notícia que vem do Senhor sempre é boa, amém? Dele não vem más notícias, pelo contrário. Nós sempre temos uma esperança quando recebemos algo da parte do Senhor, até porque o Evangelho é chamado de boas novas, amém? Então, essa é a boa nova de hoje. Deus está conosco, Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas. E eu queria lembrar uma passagem bíblica com vocês. Hoje pela manhã a gente teve um culto abençoado lá na Alcance Inácio Martins. E a gente começou dessa maneira. E eu gostaria de começar dessa mesma maneira com vocês, lembrando a passagem de Mateus. Aliás, a passagem de Mateus 25, capítulo 25, versículo 2, que é a passagem onde Jesus conta a parábola das 10 virgens. Vocês já conhecem essa passagem? Lá fala de 10 virgens, e ali tem uma distinção entre duas categorias. Uma delas a Bíblia chama de nécias e outras de prudentes. E a grande diferença entre as nécias e as prudentes é que 5 delas se abasteceram do óleo, tiveram o cuidado de sempre estar cheias do óleo, para que no momento em que Jesus voltasse, que está ali representado pela figura do noivo, elas estivessem prontas. As nossas reuniões de culto, elas têm exatamente essa função: nos encher da presença de Deus, nos colocar em prontidão, numa situação de que nós estamos prontos para a volta do noivo, amém? Então, eu queria que vocês fechassem os olhos nessa tarde, nós pudéssemos já iniciar esse momento, nos enchendo da presença do Espírito Santo, nos prontificando para recebê-lo, nos aprontando para entregar também os nossos corações, nossas orações. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa família, na fé que o Senhor tem nos dado. Pai, tem nos fortalecido, tem nos guiado, tem nos instruído, tem nos desafiado. Obrigado, Senhor Jesus, porque realmente, Senhor, nós temos ouvido o Teu chamado. Os nossos corações, sempre que estamos na Tua presença, têm ardido. E isso é um bom sinal, Papai. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor acenda um fogo no nosso coração. Mais uma vez, o nosso coração venha arder. Nós possamos receber, Senhor, não através de meras palavras humanas, mas da Tua palavra, do Teu toque, Senhor. Um chamado para Te seguir, um chamado, Senhor, para Te servir, um chamado, Senhor, para ser um com o Senhor. E nessa noite nós possamos, de fato, nos comportar como a noiva do noivo, como alguém que foi comprado, redimido, salvo, encontrado, Senhor, numa situação lastimável, mas que o Senhor mudou a nossa realidade. Nessa noite eu Te agradeço, Pai, por cada família aqui, por cada criança, por cada casal, por cada pessoa de forma individual, que elas tenham atendido o Teu chamado. Que nessa noite, Senhor, nós possamos ser edificados. Oh, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Santo Espírito, para que os nossos corações sejam alvos do céu nessa noite. Que as nossas mentes, Senhor, elas sejam alvos do céu nessa noite, no nome de Jesus. Quebranta-nos, nós Te pedimos. Enquanto, Senhor, nós esperamos pelo Teu toque, nós queremos entregar o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Pai, no nome do Senhor Jesus, venha ao encontro de cada um de nós e realmente, Senhor, retifica, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas. Pai, não é porque ela é insuficiente, mas porque nós precisamos ser retificados. Nós precisamos de um toque, Senhor, para nos marcar a cada encontro. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa colocar algo novo em nossas vidas e tirar algo velho. Que haja uma troca de natureza, uma troca, Senhor, de identidade. Que possamos receber a Tua identidade, Senhor, enquanto vamos deixando esse mundo para trás. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você puder fazer a tua oração nesse momento de gratidão ao Senhor. Talvez nós nos encontremos diante de tantas adversidades, dificuldades, mas nós precisamos, queridos, encontrar motivos para agradecer ao Senhor. A palavra diz que nós devemos ser gratos por tudo. Tudo dai graças, sim, tudo dai graças, até pelas coisas que nós não compreendemos. Agradeça ao Senhor pela tua saúde, pelas tuas amizades, pelos teus familiares.
familiares, pelo teu emprego, pela provisão, pelo alimento, pelas emoções que o Senhor tem cuidado. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar nessa noite, em nome de Jesus. Nós Amém, estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar ao teu altar. Quero ouvir o som do céu. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, a tua glória quero contemplar. Oh, nós queremos contemplar a sua glória nesse lugar, Pai. Oh, Espírito Santo, escolhemos o melhor lugar para estar, é na sua casa, te adorando, te bendizendo o teu nome. E nós estamos aqui, então tu és bem-vindo, enche essa casa. E teu poder, e teu poder. Então vem ao teu altar. E quero, nós queremos te ouvir, Jesus. Oh, então vem. Eu quero ir a sua glória, quero contemplar. Te damos honra, diga, te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre, amém. Te damos honra e te damos. Oh, aleluia. Nós te damos glória. É teu é o poder. Pra sempre, amém. E então nós queremos te dar o vem me ser. Teu altar e quero ouvir sua, quero contemplar. Só aquele que quer contemplar a glória dele neste lugar, celebre o nome daquele que vive, daquele que reina, e ele está aqui neste lugar. Você pode celebrar o nome dele, em nome de Jesus. Oh, então vem me incendiar meu coração. Tu és lindo, Jesus. Oh, Espírito Santo. Você pode aplaudir o nome dele neste lugar, querido? Se alegre na presença dele, aleluia. Oh, Espírito Santo.
Aleluia, aleluia. Quero agradecer a Jesus, querido, por essa oportunidade que Ele tem nos dado nessa noite de poder celebrar Jesus com vocês. Para mim é um motivo de alegria. Confesso que era para ser antes, meus irmãos. Fugi muito, mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito. E eu tenho certeza que esse ambiente hoje é de glória aqui, de milagre. Você que veio buscar o milagre, hoje você vai receber, se você acreditar. Amém? Se você clamar, Ele está aqui para te ouvir. Aleluia. Vamos adorar o nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Você crê? Aleluia! A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Deus, por Ti vou caminhar, pois Tu és a direção, o sol a me guiar. E tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Você acredita? Declare. E preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu me lanço aos Teus braços. Hoje todo meu refúgio, eu me rendo aos Teus. Nós te rendemos, eu me lanço. Diga a Ele, oh Jesus, eis-me aqui. E Jesus, 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 eu me rendo ao. Diga a Ele nessa noite: não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro.
neste lugar todos os dias da minha vida. E deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Diga uma coisa e uma coisa. E deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo a teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo, não. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo, não. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Diga! Somos seus ministros. Queremos queimar. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro. Não há outro como Jesus. Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Não há nome mais lindo que ele. O nome é maior que tudo, ele é. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora. Os céus te adoram, proclama tua glória. Pois ressuscitaste, estás, és invencível, és inigualável, e hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, e teu é o reino, e tu acima de todo estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Oh Jesus, o teu nome é poderoso, Pai. Não há outro nome mais lindo. Maior que tudo ele é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Você pode se alegrar por isso nessa noite, querido. Não há nome mais lindo que o nome de Jesus. Não há mais nome mais poderoso que o nome de Jesus. Ele é o mais lindo e não há outro. Diga a ele algo nessa noite, querido. Fala que ele é lindo. Fala que ele é maravilhoso. Continue adorando a Jesus nessa noite, querido. Em nome de Jesus. Diga que ele é lindo. Diga que ele é maravilhoso. Aleluia. Nós te celebramos, Jesus, nessa noite, Pai. Aleluia. Celebra.
Celebre aquele que vive, aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. E eu impressionante, infinito, ousado. Só pra me buscar, não posso comprar, merecê-lo. E eu impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado pelo seu amor, Pai, pelo seu amor que nos resgatou, nos tirou da lama do pecado e nos tornou teu filho, Jesus. Inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Diga, tu tens sido Deus, tu tens sido. Tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou ousado amor de Deus. Oh, nós te agradecemos, Jesus, pelo seu amor, Pai, sendo entregado naquela cruz, por mim e por você. Por isso que estamos aqui para celebrar o nome dele. Na tua identidade nessa noite, queridos. Deixa ele impressionar o teu coração. Deixa ele chamar você de filho, de filha. Talvez, queridos, há uma carência no nosso coração. Há talvez uma necessidade de afirmação, de sermos reconhecidos, de buscarmos um holofote nesse mundo, de alguma maneira mostrar que nós somos, podemos ou fazemos alguma coisa. Eu quero contar para você que você não precisa nada disso para ser feliz. Você não precisa nada disso para se sentir realmente importante, porque o Senhor Jesus já fez tudo por você para mostrar que você é importante.
Ele escolheu os cravos, Ele escolheu a cruz do Calvário, Ele escolheu uma coroa de espinhos. É uma escolha, querido, é uma escolha. Não é porque você pediu, não é porque eu pedi, não é porque merecia, é porque Ele nos amou. Que você permita que Ele convença você da verdade, da justiça e do juízo. A verdade é que Ele te ama e que Ele quer resgatar você de onde você estiver. A verdade é que Ele quer reconciliar você com Deus. A verdade é que Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. A verdade é que Ele quer tirar você da realidade onde você se encontra. A realidade, querido, Ele quer transformar o teu coração, a tua mente. Ele quer quebrar os grilhões, as correntes, as prisões. Ele quer abrir portas, criar um caminho. Ele próprio é o caminho. Quer que você siga com Ele. Essa é a verdade. Deixa Ele impressionar o teu coração. Palavras humanas não têm poder consistente para nos convencer, mas o Espírito Santo, com o seu poder, pode nos convencer dessa verdade, dessa justiça, desse juízo. Que nós mais precisamos é da ministração dEle, é dEle atuando em nós e através de nós. Obrigado, Espírito Santo, por essa casa, por essa família. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesse dia o Senhor nos ajudou a te adorar. O Senhor, Pai, nos auxiliou na adoração ao Senhor mesmo. Pai, obrigado por nos quebrantar, por nos constranger. A Tua palavra diz que o Teu amor nos constrange. Que continue assim, nos dirigindo, nos constrangendo, nos levando a um lugar, Senhor, de rendição, de entrega, de renúncia do nosso próprio eu. Pai, que nessa noite, Senhor, cada um de nós tome a sua cruz e, decidido, convicto dessa decisão, possa Te seguir com ousadia, com coragem, com dedicação, com zelo. Pai, desperta o zelo no nosso coração. Desperta o zelo no nosso coração. Que o temor, Pai amado, o temor também seja despertado. A Tua palavra diz que o temor é a fonte da sabedoria. Que nessa noite, Senhor, não haja medo, mas sim temor, um respeito, uma reverência, um entendimento de que nós estamos aos pés da cruz. Nós estamos na presença do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, aquele que é, que era e que há de vir. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor já fez até aqui e por aquilo que o Senhor fará, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor, querido? Aleluia. O Senhor é bom, amém, queridos? E é só o começo, é só o começo. Eu queria que você realmente cresça no teu coração, nutrisse no teu coração, que há coisas maiores que estão por vir, amém? Nesse momento eu queria desafiar vocês, como sempre fazemos, como uma extensão da nossa adoração, a adorar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu não preciso convencer você, eu não preciso pregar para você sobre isso, embora a Bíblia nos ensine a realmente procurar nos encher da sabedoria dos céus. Eu preciso que vocês estejam apenas com o coração aberto e com gratidão no coração. Nós podemos fazer isso, adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas por várias razões. Porque cremos. A Bíblia diz, né, que porque cremos, por isso falamos. E nós sempre falamos sobre isso porque cremos. Nós podemos fazer isso por gratidão, por reconhecer a obra de Jesus em nosso favor. Nós podemos fazer isso porque nós queremos ver o reino de Deus avançando. Infelizmente, uma das limitações para todas as situações acaba envolvendo finanças, né? Então, eu não quero convencer você, mas eu quero que você faça isso de coração aberto, com entendimento ao Senhor, amém? Se você veio preparado para isso, então que você possa dizimar, entregar os seus dízimos e as suas ofertas, pode ser no gasofilácio ou pelos meios eletrônicos, né, conforme está aí nos envelopes, nas cadeiras, amém? Enquanto isso, eu queria chamar as crianças. Vamos lá, crianças? Vai ser especial, como sempre, amém? Queria, pais e mães, que vocês estendessem as mãos para cá e nos ajudassem orando, profetizando sobre essa geração. Nós sempre explicamos que quando profetizamos sobre nossos filhos, não apenas sobre nossos filhos, mas como estamos numa situação específica aqui,
nós não estamos apenas lançando palavras de afirmação, mas estamos criando o futuro deles. A palavra profética, ela tem muito mais, muito mais do que revelar algo, mas é poderosa para criar um ambiente, criar um futuro, né? Então, sempre que vocês forem orar pelos filhos de vocês, tenham esse entendimento que vocês estão profetizando um futuro, né? Um alvo que eles vão alcançar, e nunca se esqueçam, por favor, pais e mães, nunca se esqueçam de orar para que eles cumpram o chamado deles, para que eles vivam o bom propósito do Senhor. Às vezes nós nos limitamos a orar para que eles vão bem nos estudos, para que eles sejam saudáveis, para que eles sejam bem-sucedidos profissionalmente, né? Mas não esqueça de orar, né? Para que eles cumpram o bom propósito do Senhor nessa terra, porque de fato é para isso que eles existem, é para isso que nós existimos, amém? Obrigado, Senhor Jesus, por cada criança preciosa que está aqui, que o Senhor derrame graça e sabedoria sobre a vida delas, que hoje, Pai, de forma especial, o Senhor chame elas para mais perto do Senhor, estabelecendo um relacionamento íntimo, Pai, para que elas cresçam, Pai, em graça, sabedoria, entendimento, e possam dar passos de fé na direção do Senhor, não por causa de uma cultura ou por causa de uma religião, mas por causa que o coração delas tem sido alcançado pelo Senhor. Assim nós oramos, abençoamos, em nome de Jesus, amém. Podem ir, crianças. Glória a Deus, queridos, vocês podem se assentar. Sejam todos bem-vindos, né? Se alguém de vocês eu ainda não cumprimentei, por favor, sintam-se abraçados. Nós vamos ter uma noite especial. Já está sendo, amém? Quem foi abençoado por esse tempo de louvor, de adoração. E nós vamos ter mais uma bênção, que é, né, a pastora Denise. Não sei quantos de vocês já conhecem, já ouviram falar, ela é famosa. Vem para cá, Dê. Quem ainda não conhecia a Denise? Tem alguns que não conheciam a Denise. Isso é muito bom, né? A Denise, eu estava conversando com o Felipe agora há pouco, né? Ela é da nossa... A época que eu me converti, você já era convertida, né? Já vinha, né, andando com Jesus, mas quando eu me converti, nós descobrimos a Denise. Sempre foi uma inspiração para nós. As atitudes dela, né? A entrega dela, a prontidão dela em servir o Senhor. Isso é algo que nós nutrimos no nosso coração, uma inspiração para nós, e sempre que pensamos em fazer algo, lembramos de você, né? Eu lembro dos primeiros momentos que a gente soube que ela tinha dito sim para o chamado missionário, né? Começou imediatamente a se preparar, a estudar inglês, a cuidar do passaporte, né? E realmente ela não ficou esperando as coisas acontecerem, né? Como muitas vezes a gente espera, né? Deus quer me usar, então beleza, Senhor, quando o Senhor quiser, o Senhor me usa. A gente fica lá com os braços cruzados, né? Com a Denise não foi assim, né? Eu posso testemunhar e muitas outras pessoas podem testemunhar. E para mim foi uma inspiração, porque bem naquele período, né, Deus também começou a nos chamar para algo especial. E eu entendi, puxa vida, eu já aprendi com a Denise, tenho que fazer alguma coisa. Então fomos para a Bíblia, fomos orar, fomos, né, aprender, fomos nos capacitar para que pudéssemos um dia servir o Senhor. E que nessa noite ela também se torne, né, uma inspiração para cada um de vocês. Ela vai, né, compartilhar a palavra, vai contar um pouquinho da história dela. Eu nem vou me atrever a falar, porque eu não sou bom em contar a história dos outros. Nem a minha, às vezes, eu não conto bem, né? Quanto mais a história dos outros. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá, para nós orarmos por ela? Pai, em nome de Jesus, nós oramos abençoando a vida da Denise, Senhor. Pai, realmente, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão por ela estar conosco, por ela poder realmente, Senhor, te representar nesse lugar, sendo um canal, sendo um vaso do Senhor, para derramar graça, sabedoria e poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor alegre o coração dela enquanto ela te serve, que essa seja uma noite especial para nós que estamos recebendo, mas também para ela que está entregando aquilo que o Senhor depositou sobre a vida dela. Muito obrigado pelo sim da Denise, Pai, por ela realmente, Senhor, ter atendido ao seu chamado e estar vivendo o teu bom propósito. No nome de Jesus, amém e amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor pela vida da Denise. Tá bom, obrigada. Boa noite, igreja. Graça e paz. Que honra e que privilégio para mim estar aqui e rever alguns, conhecer novos rostos. E é sempre uma alegria. Obrigada, Felipe, por nos conduzir nesse momento de adoração. Foi incrível, foi uma bênção mesmo. E como o pastor Valdir falou, ele não é muito de contar a história dos outros. Eu já gosto de contar a história dos outros. Gosto de contar a história dos outros. E hoje eu quero contar um pouco de histórias para vocês,
também. Como o pastor Valdir falou, eu já estou servindo como missionária, estou num campo transcultural há 15 anos, fazem 15 anos que eu saí do Brasil, mas e decidi assim, no meu coração que eu queria ser missionária quando eu tinha 12 anos. E aos 12 anos eu disse assim, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ir pregar o evangelho para todas as nações e servir ao Senhor em todos os lugares da terra. Só que esse meu querer, que eu achava que era meu querer, até o se realizar, foram 10 anos. 10 anos onde Deus nunca tinha falado assim, eis que te digo, serás uma missionária. E nesses 10 anos da minha adolescência, início de juventude, eu chorava, falava, Deus, eu quero ir para as nações, me leva, Senhor. E nada. Até eu entender que tudo na nossa vida tem um processo. E nada envolve somente um de nós. Tudo tem a ver com o corpo de Cristo. Tudo tem a ver com a igreja do Senhor. Nós todos temos um propósito, somos únicos sim, mas o propósito eterno de Deus inclui a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para mim é muito forte, assim, desde sempre, aquele versículo que diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então, nessa noite, eu quero começar animando você. Se você tem um sonho no seu coração, algo de Deus, e você ainda tem aquela dúvida, será que é mesmo Deus me chamando para fazer isso? Será que é mesmo isso que eu tenho que fazer? Ou, às vezes, você não está ouvindo a voz de Deus em relação a certas coisas, mas que são eternas, que são coisas que, como fala na palavra do Senhor, se passar pelo fogo, dura para a eternidade. Deus é quem efetua em nós o querer. E se você está querendo, creia que o realizar também vem do Senhor. Então, eu saí lá do interior do oeste do Paraná e vim para Irati para estudar, já focada em, eu quero ir para as nações. Mas era uma coisa improvável. Financeiramente improvável, de todos os jeitos improvável. Quando nesse período da minha adolescência, tinha uma irmã mais velha e ela sofreu um acidente e hoje ela está na glória com o Senhor. E naquela época eu pensava, não vou mais conseguir ir para as nações. Meus pais não vão permitir com que isso aconteça. E em todas as situações, em todo esse processo, muitas coisas foram parecendo improváveis. E talvez, não sei se você se sentiu já assim alguma vez na sua vida, mas Deus não olha para as aparências. Ele não tem limites nos recursos. Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos leva. E se Deus tem um propósito para ti, eu creio que tem, Ele vai operar. Independente das circunstâncias. Parece que talvez não, mas vai acontecer. E eu quero perguntar que tem alguém, eu sei que tem visitante na casa, certo? Tem alguém que está vindo aqui, que é a primeira vez que está entrando numa igreja evangélica? Tem alguém que ainda não tinha vindo numa igreja evangélica? Deixa eu ver, levanta a mão com coragem, assim, só. Eu não vou pedir para você levantar nem nada, só para saber mesmo o rumo da palavra. Amém? Então, todos já frequentam a igreja. Amém? Então, dá um amém para eu saber se é verdade, vocês estão crendo. Isso aí. Então, se você tem um tempo de caminhada com o Senhor, você está aqui nessa noite, é porque você sabe que o Senhor te ama. É ou não é verdade? O Senhor tem um plano e um propósito. Obrigada, Sara. O Senhor tem um plano e um propósito para a tua vida. E eu quero ler um versículo em Romanos 5:8, que diz assim, Deus prova o seu próprio amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, Ele prova que nos ama. E eu queria fazer uma pequena demonstração, convidando um casal de amigos que vieram lá de Guarapuava, já que vieram aqui, vocês podem vir aqui, Cláudia e Cláudia, assim, só de surpresa. É rapidinho, não vão pagar nenhum micro, não vou pedir para dançar, nem nada. Dançar, dar 3 pulinhos. Não, Cláudia, você vem aqui, Cláudia, você pode ficar de boa. Eu quero que você escreva aqui uma palavra ou uma frase
que defina o Clauso, para nós assim, que não conhecemos o Clauso. Pode escrever aí qualquer coisa que você acha assim, que define o Clauso. Ô, Clauso, você acha que a Cláudia vai escrever uma coisa assim, bem estúpida sobre você? Não. Tem certeza? Tenho. Então tá. Cláudia, já escreveu? Cláudia, fala para nós, o que você escreveu? Ele é o meu amor. Oh, quer falar mais alguma coisa? Muito obrigada, obrigada. Era só isso mesmo, queria só levantar essa moral. Não, brincadeira. O objetivo dessa dinâmica, eu não conheço, né, vocês sobre a vida de casamento e tudo. Eu sei que o Cláudio e a Cláudia são casados há muito tempo. Quantos anos de casado? 25 anos. Então, eu pensei, se tem alguém nessa sala que conhece o Cláudio bem, é a Cláudia, que convive com o cidadão há 25 anos. Então, se tem alguém que vai saber as coisas ruins, os maus hábitos e tudo sobre ele, é ela. Mas ela escreveu algo bom. E ele tinha certeza que ela ia escrever algo bom. Ela escreveu algo o que ele realmente significa para ela e que se sobressai a todas as outras coisas. E sabe, Deus nos trata assim. Se existe alguém que te conhece melhor do que ninguém, é o próprio Deus, que te criou, que conhece tuas falhas, conhece teus defeitos, conhece tudo sobre você. Mas quando ele vai falar de você, ele fala com amor, ele fala com bondade, ele fala com alegria. E às vezes nós não enxergamos as nossas próprias qualidades, mas Deus vê, Deus sabe quem você é e o valor que você tem. Você é amado de Deus. Amém? Então, dito isso, eu quero falar agora sobre uma outra coisa, e que talvez é um pouco triste, um pouco chocante. E é, para mim, um dos versículos mais tristes que a Bíblia menciona. E está no livro de Juízes. E Juízes é um livro difícil de ler, não é verdade? É um livro que tem muitas histórias cruéis. Para mim, parece assim, que é o Cidade Alerta daquela época. Que é umas histórias assim, né? Mas, Juízes 2, e se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, no versículo 10 diz assim: Juízes 2:10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Imaginem vocês que Deus, que escolheu o povo de Israel, livrou eles do Egito, da escravidão, abriu o Mar Vermelho, fez a coluna de fogo, a nuvem para cobrir eles, para proteger, deu o maná e tantos milagres que aconteceram, tantas coisas. Chegou o tempo em que se levantou uma geração que não conhecia, nem tampouco ouviu falar das obras que Deus havia feito. Que triste isso. E eu perguntei se existe alguém aqui que veio pela primeira vez, porque hoje eu quero te dizer, nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Nós temos a responsabilidade de proclamar para as futuras gerações. Esse versículo diz que se levantou uma geração que nunca ouviu falar. E tem uma geração se levantando que talvez ainda não ouviu falar aqui e nos confins da terra. Uma geração que talvez não, que anseia por ouvir, mas que está carente de quem fale. E Salmos, no capítulo 78, se você puder abrir comigo. Salmos 78, os versículos 4 até o 6.
Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos seus antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Então, é nossa responsabilidade ensinar as próximas gerações. E também quero te pedir para abrir comigo em Salmo 145, o versículo 4. Salmo 145, 4. Ó Deus, cada geração anunciará as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Então, vou ler de novo. Ó Deus, cada geração anunciará as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Nós temos a responsabilidade de anunciar para todas as gerações. Então, eu trabalho hoje na Tailândia, fazem 8 anos que eu moro na Tailândia. Nesses 8 anos, eu trabalhei como professora para crianças da educação infantil, já trabalhei com crianças, com o Ministério Infantil há muitos anos, mas lá foi específico para isso. Quando eu estava na África, trabalhava com órfãos e com viúvas, na maioria, os órfãos, a maioria eram crianças, também adolescentes. Agora eu estou implantando igreja e a maioria do nosso público são jovens, mas eu sempre tenho vizinhas assim, aquelas senhorinhas que gostam de tomar chá, levar planta na casa. Então, eu gosto das multigerações. Eu gosto de estar com todas as gerações. Hoje eu vejo assim que eu já estou assumindo a minha velhice. E eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar com criança, jovem, adolescente, adulto, idoso. E isso é muito legal. Mas hoje eu quero especificamente falar sobre a nossa juventude. E eu quero dizer assim, que você tem esse potencial para falar com a juventude, com a próxima geração. Talvez você sinta que não há mais conexão. E essa é uma situação que nós estamos perdendo hoje em dia. Porque, gente, essa nova geração é diferente, né? É muito diferente. É uma geração que passou por um tempo na pandemia, onde eles aprenderam a fazer tudo pelo celular. É uma geração que teve que ficar dentro do quarto, e eles podem pedir comida, estudar, fazer qualquer coisa no seu celular. E quando eles precisam interagir com gente, ter relacionamento face a face, eles nem sabem mais como fazer isso. Tem adolescente, tem jovem que não sabe dizer o que está sentindo, como que está sentindo. Sabe, na minha juventude, eu falo isso que esses dias, gente, eu nem vou falar isso aqui. Mas, na minha época de juventude, assim, que eu estava, antes de sair daqui, lá em Irati, ainda no culto dos jovens, né? Que quando eu saí daqui há 15 anos atrás, eu era do culto dos jovens, entendeu? Aí eu estava lá com a galera jovem e tal. E eu lembro que no meu grupo, eu não conhecia nenhum que tinha ataque de pânico, que tinha alguma síndrome de pânico, medo ou coisas assim. Eu lembro que uma vez me pediram para ajudar uma senhora lá em Irati que estava com crise de pânico, precisava de ajuda para pegar um ônibus, e eu fui, ajudei essa senhora. Mas sabe quando eram assim situações aleatórias? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, o que mais a gente vê, não só adolescentes, não estou falando só dos jovens, mas o que mais a gente tem visto são pessoas sofrendo com crise de pânico, crise de ansiedade, depressão e coisas assim. Dificuldade de se abrir. Isso porque essa geração perdeu-se no senso de pertencimento. Não conseguem mais se conectar. E talvez você esteja passando por esse processo, mas se esse for o seu caso, por favor, venha nos procurar. Venha dizer assim, olha, eu tô passando por isso, procura o pastor Valdir, a pastora Vilma, né, o pessoal que está aqui de rede de apoio, e abra teu coração.
se reconecta, porque não é para isso que o Senhor te chamou. E Deus tem cura, Deus tem libertação. E se você, vê essa geração, essas pessoas que se sentem desconectados, não perca tempo em ser você a resposta para conectar, para reconectar aquela pessoa na verdade do Evangelho e no relacionamento de novo. Vocês estão entendendo? Essa é uma função da igreja. No geral, todos nós, independente do teu, se você é pastor, se você é ministro, se você é diácono, se você é cristão, você tem essa responsabilidade de passar isso adiante. Amém? Outra coisa que a gente vê essa nova geração perdida é no senso das crenças. Na minha época, eu estou muito assim, assim, o pastor falava, a gente estava, amém, aleluia, vamos embora para as nações, é hoje, faça mala e vamos. E era assim, a nossa maior pergunta, assim, depois de um culto é, onde é que a gente vai comer hoje, depois do culto? Ou, como que a gente vai juntar dinheiro para comprar as baquetas novas? Hoje, essa nova geração tem perguntas que a gente não pode ignorar. Perguntas como, será que a Bíblia realmente é relevante nos dias de hoje? Será que isso é realmente um fato? E nós precisamos estar atentos a essas perguntas. Porque se a gente ignorar, a gente não vai conseguir conectar com essas pessoas. E eles precisam do amor do Senhor, eles precisam ter os olhos abertos. Então, a terceira coisa é o sentimento de traição. Muita gente, isso eu sei que não é só essa nova geração, mas muita gente hoje, nos nossos dias, vem para a igreja e eles sabem bem quando o líder, o pastor, o irmão está falando aquilo que ele realmente prega, ou se ele só está fazendo de conta. E está falando, mas não está fazendo. E nós somos espelho. Nós somos exemplo. Nós precisamos ser. Nós precisamos de deixar transparente que, sim, somos pecadores, assim, somos imperfeitos, Nós não somos perfeitos. Mas nós temos um compromisso com a palavra do Senhor, de integridade. Nós temos um compromisso de fazer aquilo que a palavra do Senhor nos instrui a fazer. E a última coisa que tem sido uma luta é a luta contra o tédio, a luta contra a falta de se sentir valorizado. Muitas pessoas vêm para a igreja, entram na igreja porque tem sede, mas quando chega aqui, já tem alguém que toca, já tem alguém que canta, já tem alguém que faz isso. Quer saber, eu entrei e saí, ninguém nem me cumprimentou, não teve nada aqui, ninguém veio falar comigo. E a pessoa vai, porque não se sente valorizada, porque não consegue encontrar o seu lugar. E sabe, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê. Então, Deus, Ele não amou só os que viriam a ser cristãos, Ele amou toda a humanidade. E todos nós temos dentro de nós um tesouro. E às vezes, para a gente encontrar esse tesouro na vida do nosso próximo, a gente precisa investir um pouquinho de tempo, de relacionamento, de cansaço muitas vezes. Mas a vida em Cristo só existe se a gente se abre para ter comunhão com o outro. A palavra do Senhor fala que se nós não amamos o nosso irmão, o nosso próximo a quem a gente vê, como poderemos amar a Deus a quem a gente não vê? Então, nós precisamos investir mais e mais na vida das pessoas. E isso, para mim, desses últimos 2 anos para cá, tem sido uma lição tremenda. E é por isso que hoje eu estou compartilhando dessa palavra. Porque sempre eu trabalhava com gerações, assim, com uma quantidade grande de crianças. Então, na Índia, eu morei numa casa-lar
com 40 crianças. Eu morei 2 anos e meio dentro de uma casa-lar, com 40 meninas numa faixa etária entre 3 e 13 anos. Era intensa a nossa vida. Eu era mãe, eu dava banho, tirava piolho. Quando tinha época de epidemia, eram umas 20 com catapora, era tanta coisa. E ao mesmo tempo, elas eram minhas meninas, minhas filhas. Então, eu podia estar ensinando elas o tempo todo. A gente tinha o nosso devocional toda noite, a gente orava juntas. A gente fazia a nossa escola dominical no domingo de manhã. Então, era sempre todo mundo crente. Aonde eu ia, na África também, a gente estava apoiando uma comunidade, numa tribo Maasai, que era uma comunidade cristã. Dava apoio para a construção das igrejas. As viúvas que estavam comigo eram viúvas cristãs. E dessa vez, tem sido uma experiência onde eu estou abrindo uma igreja para um grupo de jovens que são budistas. Nunca ouviram falar nada sobre o cristianismo, a não ser o que eles veem em filmes. De vez em quando lá está assistindo algum filme aleatório e passa uma cena com uma igreja, alguma coisa assim. E eles não sabem praticamente nada sobre o Evangelho. E eles têm vindo, a gente começou a buscar esses jovens para virem para a nossa casa, para começar a igreja, através de relacionamento. Chamar para, vamos ter uma noite de jogos em casa, jogar ping-pong, Uno, imaginação e essas coisas. E aí a gente ia na faculdade, chamava eles, fazia essas coisas, e eles estão vindo. E estão vindo de semanalmente, a gente tem em média 40 jovens. E sempre eles estão vindo. Desses 40, pouquíssimos que já fizeram uma oração para entregar mesmo a vida para Jesus. Porque é um processo. E a gente tem cultivado o amor, o relacionamento, dizer, nós queremos ser família com vocês. Então, eu vou contar a história de um deles, que foi o último agora, que entregou a vida para Jesus. O Irk, o nome dele é Irk. O Irk, como todo universitário, que acho que é igual no mundo inteiro, que a gente está sempre morando naquelas kitnet, comendo miojo, está sempre apertado, andando a pé, e é assim em qualquer lugar, na maioria dos lugares. E o Irk, ele está fazendo faculdade lá, então ele não mora junto com os pais. E ele sempre vinha na nossa casa, e mais do que só nos dias de eventos, ele vinha praticamente todos os dias, e assim, para dormir no sofá, porque lá tinha ar-condicionado, e a Tailândia, gente, é muito quente. É assim, madrugada, 2 da manhã, quando dá aquela refrescadinha, a gente está nos 31, 32 graus. Então, assim, hoje, para mim, o clima está perfeito. Está, assim, bem bom. E aí ele ia, e ele ficava, às vezes, dormindo no sofá, e era batata. Quando ele dormia, ele tinha um sonho. E era sempre um sonho profético. Sempre ele falava alguma coisa, e a gente falava, olha, Deus está falando com você. E quando a gente chama esses jovens para virem na nossa casa na sexta-feira, a gente sempre faz uma janta antes de começar. E aí a gente envolve eles também nessa janta. Aí o Irk é um dos que gosta de ser o Masterchef, assim. Então ele tem semanas que ele cozinha, faz todo o cardápio e tudo. E quando a gente chama eles, a gente começa falando assim, olha, nós somos cristãos e o nosso objetivo hoje é introduzir Jesus para vocês. E como a gente é crente, a gente ora aqui antes da refeição. E às vezes a gente falava até para ele, Irk, ora você hoje pela comida. Ele não era crente ainda, mas ele se desafiava, assim, não, vou estar orando e tal. E assim, a gente foi respeitando o tempo dele. Mas era frustrante, porque todas as vezes que parecia assim, agora vai. Não estou pronta ainda. E aí, um dia, ele chegou em casa. Deixa eu voltar só um pouquinho. Daí, toda sexta-feira também, a gente fala assim, no final da noite. Gente, 2 coisas. Agora, quando você for para a tua casa, entra no teu quarto e fala assim, Deus, se você existe, fala comigo. E a segunda é, se você encontrar um tailandês cristão, pergunta para ele por que ele é cristão. E por que a gente fala isso para eles? Porque a Tailândia é um país budista oficialmente, a religião do governo. Então, para eles, que são assim, para ser um bom patriota, para ser alguém que faz parte da nação, você tem que ser budista. É automático. Então, eles sabem que estrangeiro vai ter outras religiões, vai ser cristão, mas eles, quando perguntam assim, você é o quê? Eu sou cristã. E você? Eu sou tailandês. Ou seja, eu sou budista. É óbvio para eles isso. Então, se algum tailandês diz que ele é cristão,
ele tem uma história de conversão para compartilhar. Porque lá eles têm até na identidade deles a religião, né? Então, se converte, tem que mudar o documento e todo um processo. A cultura asiática é uma cultura muito de honra. Então, eles têm todo um cuidado de andar sempre em comunidade. E aí a gente sempre fala isso. E tanto que hoje em dia a gente só não termina o culto, só fala assim, 2 coisas. Eles já falam, assim, porque eles já sabem o que a gente vai falar. E mesmo assim, são poucos os que decidiram até agora, mas a gente crê em nome de Jesus que essa geração, quando se posicionar, vai para incendiar a Tailândia. A Tailândia hoje tem cerca de 1% de cristãos no país. Então, assim, o Erk, um dia ele chegou, voltando na história, um dia ele chegou, que eu falei que eu gosto de contar a história da vida dos outros, né? Um dia ele chegou em casa e ele chegou assim, uma cara e falou assim, nossa, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava saindo das águas, assim, aí o céu se abriu, um homem desceu e veio falar comigo. E no meu sonho, eu era cristão. Aí a gente falou assim, Erk, é o teu batismo. Aí a gente falou, olha, a Bíblia fala que com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Não está na hora de você fazer essa oração? Não, ainda não estou pronto. Aí ele voltou para casa e tal. No outro dia ele foi lá de novo e ele fez uma chamada de vídeo com a mãe dele. E aí ele começou a falar para a mãe, estou começando a considerar de eu me tornar cristão, por causa que desde que eu comecei a vir aqui na igreja, minha vida está diferente, a minha saúde melhorou, as minhas notas na faculdade melhoraram. E isso por quê? Quando a gente falava, vai para a tua casa e ora e fala, Deus, se você existe, fala comigo. O Erk, ele estava bem mal numa matéria da faculdade. E ele sabia que ele ia reprovar naquela matéria. E ele sabia que ia ficar ruim para ele, para os pais dele, se ele reprovasse. E ele fez isso. Chegou em casa e falou, Deus, se você existe, que eu não reprove naquela matéria. Aí aconteceu que era um trabalho em grupo. E aí ele fez com os outros amigos. E os amigos, todo mundo estava mal. Todo mundo estava mal. E a nota final do trabalho em grupo foi, os amigos todos foram com um F e ele foi com um C+, no boletim. Então, ele passou. E os colegas não. E os colegas falaram assim, você traiu a gente, o que você fez? Aí ele, não, vocês não vão acreditar. Eu orei para Jesus. E aí ele começou a testemunhar isso para a mãe dele no telefone, né? Falando isso para a mãe e tal. E aí a mãe dele falou assim, que o tailandês é um ser humano engraçado, assim. A mãe dele falou assim, fala que acredita em Deus, mas não acredita na tua mãe que está mandando você cortar esse cabelo, você não corta. E aí ele viu que a mãe dele não estava assim, muito preocupada com o que ele ia decidir sobre isso. Mas a preocupação dele era grande porque no budismo, todos os homens, pelo menos uma vez na vida, têm que passar pelo monastério para abrir o caminho para que os pais vão para a eternidade. E então, nem que seja um período de 3 meses, o filho homem tem que fazer isso. E como ele estava com 19 anos, queria terminar a faculdade, ele ainda não tinha feito. E a preocupação dele era, eu vou trair os meus pais, na cabeça dos meus pais. Porque no coração dele, ele já sabia que ele não queria mais fazer isso. Mas ele não tinha coragem de tomar essa decisão. E então, quando ele viu que a mãe dele não estava preocupada, na quarta-feira ele apareceu em casa com o cabelo cortado. No sábado seguinte, ele foi desesperado, assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu sei que eu amo Jesus demais, eu não quero mais esconder o amor que eu sinto por Ele. E aí a gente fez a oração, ele entregou a vida para Jesus, a gente depois de 1 ano, semeando. E era lindo de ver ele. No dia seguinte, ele veio no culto, no domingo, e aí eu falei para ele assim, Erk, antes você era meu amigo, agora você é meu irmão. Aí ele falava assim, quem que já sabe? Eu falei, daqui a pouco o Brasil inteiro sabe. Por isso que eu estou contando a história dele. E ele estava tão feliz, ele falava assim, ora por mim em português. E aí ele falava assim o tempo todo, eu estou muito feliz, eu amo Jesus. E ele marcou o dia do batismo dele. No dia do batismo, ele chamou alguns amigos para irem lá para ver o batismo. E aí, quando a gente estava na praia, na areia, assim, fizemos uma rodinha e a gente perguntou para ele, Erk, por que a gente está aqui? O que a gente veio fazer?
E aí ele foi dando o testemunho do batismo, o porquê que a gente estava lá, o porquê do batismo. E o tempo todo ele falava, eu só sei que eu amo Jesus. E isso era tão lindo de ver. E aí, naquele dia, ele trouxe um amigo que era de outra cidade. A gente não conhecia esse amigo, foi a primeira vez que eu vi ele. E aí tinham também outros jovens com a gente, uma das meninas que também aceitou Jesus recentemente. E aí o Ewan, que é o pastor que está junto comigo na missão, foi entrando na água para batizar ele, e eu, a Bim, e o outro menino, a gente foi atrás para tirar foto, né? Sempre tem que ter os fotógrafos, e a gente foi lá filmar, tirar foto. E quando o Orc saiu da água, era tão lindo. Ele ficava assim, eu amo Jesus. Ele estava tão feliz. O amigo dele olhou para mim e falou assim, eu acredito em Jesus. Meus pais me levaram numa igreja cristã quando eu era criança e eu quero servir Jesus. Posso me batizar também? Então, assim, a gente ficou um ano semeando na vida do Orc. E em meia hora, um menino entregou a vida para Jesus e se batizou ali, naquele momento. E isso é lindo de ver. E eu quero, com essa história, dizer que talvez você esteja semeando na vida de pessoas que você não está vendo fruto. Não desista. Continua semeando, continua plantando, continua amando, continua se relacionando. Então, para finalizar, eu quero dar aqui algumas dicas ou algumas coisas que são importantes para que a gente possa alcançar a nossa próxima geração, né? Então, para alcançar essa geração ou a próxima geração, nós precisamos ser relacionais. Nós precisamos abrir nossa casa, chamar as pessoas, ter relacionamento e de verdade se importar, sabe? De verdade marcar um café com alguém. Eu sei que o café está caro, né? Mas marca um chá, um tererê, um café, um chimarrão e valoriza a companhia das pessoas. Valoriza de verdade, como você gostaria que o seu valor fosse encontrado. E você eu quero afirmar mais uma vez, você é muito valorizado, muito amado. E a segunda é ser estrategicamente organizado. E isso envolve a igreja. Isso envolve todo um compromisso de igreja. É a gente ter estratégias assim de como igreja, o que a gente vai fazer quando vier alguém aqui nos visitar? Como que a gente vai fazer para que essas pessoas não se sintam desconectadas? Como que a gente vai fazer para que elas sintam eu pertenço para essa família? E foi tão lindo de ver o teu testemunho hoje, né, de que vocês têm se sentido parte da família. E é isso que nós somos, um corpo. E nós precisamos disso. A partir do momento que eu entro na casa do Senhor, eu pertenço para aquele lugar. E graças a Deus, eu tenho testemunhado isso aonde eu tenho ido. E isso era uma das minhas orações antes de eu deixar o Brasil pela primeira vez. Eu dizia, Deus, eu não sei aonde eu vou morar, se eu vou ter casa, se eu vou morar na roça, no meio da floresta, eu não sei. Mas eu te peço uma coisa, que eu sempre tenha uma família. E hoje eu entendo isso, que aonde existe o corpo de Cristo, eu estou em casa. E eu tenho uma família na África, eu tenho uma família na Índia, eu tenho uma família na Tailândia, no Camboja, nas Filipinas, no Brasil. Aonde eu vou, eu tenho uma família, porque nós somos família. E a terceira coisa é ser um discípulo autêntico de Jesus. Ou seja, fazer aquilo que você prega. De verdade. Colocar mesmo no teu coração. Não, é isso que a palavra do Senhor diz, então é isso que eu vou fazer. E é muito fácil, às vezes, a gente cair na murmuração. E eu estou falando do simples, assim, não estou falando de pecados, não estou falando de nada disso, eu estou falando especialmente da gente declarar a palavra do Senhor e dizer assim, o Senhor prometeu vitória nessa situação. Então, se você está buscando alguma coisa e a coisa não está fácil, não fica murmurando. Diz assim, porque está uma tragédia mesmo, está ruim mesmo, está difícil mesmo, porque fulano isso, porque isso, aquilo, não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo. Profetiza as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Nós temos que viver pela fé. Todas as vezes que Jesus curou alguém, ele falava, a tua fé te salvou, a tua fé. E Deus espera de nós isso. Ser um discípulo autêntico de Jesus.
é caminhar em fé e declarar e profetizar. A palavra do Senhor diz: tem bom ânimo, tem bom ânimo, tenha bom ânimo. E a última, então, para finalizar, é sermos pais espirituais que tomam risco, que assim, aceitam o risco de ir atrás dos seus filhos. E essa palavra não é só para o pastor, é para cada um de nós. Nós temos o potencial de sermos pais espirituais e de irmos ao resgate dos nossos pequeninos que estão aí fora. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Então eu quero encerrar, orar com vocês e que nós realmente tenhamos essa clareza do chamado do Senhor nas nossas vidas. Seja aqui, seja na Tailândia, seja onde for. Mas se quiser ir para a Tailândia também fica o convite. Então você pode ficar como você quiser, se quiser levantar, sentado mesmo. Só vamos ter esse tempo orando juntos. Pai de amor e graça, Deus de toda misericórdia, Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor derramou o teu sangue por nós. Obrigada porque o Senhor vê em nós valor. Obrigada, Deus, porque um dia o Senhor deixou as 99 e nos resgatou. Porque o Senhor sempre nos encontra, porque o Senhor sempre nos prova o quanto nos ama. E nós queremos, Deus, estar sensíveis para isso, para ver com os olhos da fé, nas circunstâncias que hoje estão difíceis, que o Senhor continua sendo bom e que o Senhor continua nos amando e que o seu amor dura para sempre, que a sua misericórdia sobre nós se renova a cada manhã. Deus, e que isso seja uma verdade tão absoluta no nosso coração, que a gente não tenha medo de anunciar para as outras pessoas. Que a gente possa também, Deus, declarar para essa geração, para a próxima geração e até mesmo para as gerações atrás de nós, que o Senhor é bom e que o Senhor tem propósito para cada um de nós. Usa essa igreja, Senhor, de Rio Azul, para fazer, ó Deus, com que o teu avivamento chegue a essa cidade. Usa, Senhor, cada um de nós aqui para trazermos o fogo da tua presença nesse lugar, para trazermos cura, libertação, restauração para cada vida, cada família aqui dessa cidade, da região, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, desperta o nosso coração a desejarmos andar em comunhão, mesmo quando parece difícil, que o Senhor nos mostre prazer e alegria em vivermos em comunhão, porque esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. E em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por fé, por tudo que o Senhor vai fazer na igreja de Rio Azul. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio a lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, o grande show me enviou. Eu tenho chamado e jamais vou me calar. Eu tenho chamado pro evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado pro evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
há mais tempo para olhar para trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Eu tenho chamado e jamais vou me calar. Eu tenho chamado pro evangelho anunciar. Eu fui escolhido desde o ventre da mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Nós temos um chamado. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos nesse momento, querido. Depois de ouvir uma palavra encorajadora como essa, depois de cantar uma canção como essa, nós precisamos realmente olhar para dentro de nós, enxergar algo realmente brotando, nascendo, uma semente. Deus, Ele realmente olha para o teu coração como uma terra fértil. E acredite, querido, Ele está lançando uma semente no teu coração. A Bíblia diz em Eclesiastes que nós temos naturalmente ou sobrenaturalmente o interesse pela eternidade, mas nem sempre isso é tão claro. Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Permita que nessa noite o Senhor leve você a compreender esse anseio pela eternidade. Ninguém entre nós, a não ser que não de fato esteja em sã consciência, perdeu o interesse pela eternidade. Mas eu quero desafiar você a acreditar que mais do que a tua eternidade, a eternidade de tantas outras pessoas está em jogo. E nós temos a resposta para a pergunta deles. Nós temos a resposta para o caminho que eles ainda não encontraram. Nós temos a luz que pode, no nome de Jesus, interromper a escuridão na vida deles. Nós temos a cura para as doenças físicas, emocionais e espirituais que estão acometendo a vida deles. Nessa noite, Deus está plantando uma semente no nosso coração. E o anseio pela eternidade, que está aí já, plantado por Deus, precisa ser despertado. Papai, nessa noite nós oramos como igreja, para que o nosso coração possa dizer um sim ao teu chamado. Que o nosso coração esteja quebrantado e contrito o suficiente, Senhor, para não nos negarmos, para não criarmos argumentos, justificativas ou qualquer coisa nesse sentido, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se porventura atrasamos algo que o Senhor queria fazer no nosso passado, mas obrigado porque o Senhor está despertando o nosso coração para o tempo presente e para o tempo futuro. Nós oramos de forma especial pela vida e pela missão da Denise, Senhor. Nós oramos pela Tailândia, nós oramos por esses jovens, por essa missão. Nós oramos, Deus, para que o Senhor cuide de cada detalhe, dando, Senhor, sabedoria, intrepidez, ousadia, no nome de Jesus, enviando os recursos financeiros, Pai, as pessoas que irão também junto com eles cumprir essa missão, enviando mão de obra para o reino, mantenedores. Nós oramos, Senhor Jesus, para que o Senhor esteja realmente, Senhor, cuidando de cada detalhe, que a Denise realmente, Senhor, entenda que há uma preciosidade, Senhor, no sim dela. Assim como também, Senhor, eu te agradeço por cada vida que aqui está, pelo Alcance Rio Azul, por cada pessoa que tem se juntado a nós, entendendo, Senhor, que o nosso alvo como igreja não é apenas nós, mas é aqueles que ainda estão longe do Senhor, que ainda não encontraram o caminho da salvação, que nós possamos de alguma maneira contribuir para que eles o encontrem. Obrigado, Jesus, porque nós te encontramos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos encontrou. Agora nós te pedimos, ajuda-nos a encontrar os perdidos e ajudá-los a encontrar o Senhor. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém.